Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um programa sobre a cerveja artesanal em Portugal. Hoje temos um debate sobre as IPAs, as IPAs, e perceber esta nova tendência de voltarmos talvez ao passado com as West Coast IPAs, ou por outro lado explorar a veia mais criativa com cervejas arrojadas e com ingredientes, quem sabe, inusitados. Para isso convidamos três ilustres figuras de perspectivas diferentes sobre tudo isto das IPAs que eu vou de imediato apresentar. Primeiro temos a Ludmila Almeida, uma beer sommelier brasileira que conduz um podcast chamado Surra de Lúpulo, um podcast sobre a cultura cervejeira no Brasil. Temos Otávio Costa, o organizador de vários dos melhores festivais de cerveja artesanal em Portugal, digamos também um olheiro, um verdadeiro olheiro da cerveja artesanal com muita prova. Por último, mas não menos importante, temos Ricardo Cacildo, o cofundador da Cerveja dos Diabos, que produz cervejas de estilo mais clássico, e aqui potencialmente teremos esse registro mais clássico e quem sabe a defender mais os estilos clássicos e esta reviravolta das novas antigas IPAs. Bem-vindos a todos. Obrigado por aceitarem o convite. É um gosto poder discutir um bocadinho de cerveja convosco e esperamos que quem nos ouve que consiga também levar um pouco de perspectivas de quem está no mercado e que conhece perfeitamente estas andanças da cerveja artesanal. A primeira pergunta que eu tenho é se a IPA is dead. Ladies first. Alguém se atreve? Ladies first. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se as IPAs já passaram, se é algo do passado, ou por outro lado, se ainda há muito futuro? Eu acho que ainda não passou a onda da IPA, não. Eu acho que aqui no Brasil ainda bebe-se bastante IPA e eu acho que ainda vai demorar um tanto. Inclusive, muitas pessoas agora começam a beber pela IPA, né? Por conta das variações da Session IPA ou da Micro IPA, que inclusive bebi a minha primeira Micro IPA aí em Portugal. Então, eu acho que ela virou uma porta de entrada e aí é um perigo, né? Se a pessoa começa a se acostumar a beber cerveja amarga imediatamente, ela já chega num segundo ou terceiro degrau, né? Diferente de como eu entrei, por exemplo, nas artesanais há, 10, 12 anos atrás. Então, eu acho que ainda tem muita vida para IPA pela frente. Qual foi a primeira cerveja que tu provaste, Ludmila? O primeiro estilo de cerveja que eu bebi foi uma Weissbier. Acho que eu entrei pela escola alemã. Certo. É isto precisamente que eu tenho vindo a notar de certa forma, que as pessoas entram noutro estilo, não pelos estilos mais simples, mas por outro lado entram numa IPA. Como é que tu vês isto, Otávio? Desculpa, não ouvi. Quando entras com cervejas que não são mais fáceis, numa Weissbier ou uma Blonde, e entras de cabeça para uma IPA, achas que isso pode colocar em causa até o ecossistema? Pode provocar muitas coisas. Uma das coisas que pode provocar é o vício logo à primeira. Mas olha, neste preciso momento eu sei que estão 7 ou 8 tipos de uma empresa tecnológica muito conhecida em Portugal e no mundo, que é um unicórnio, é fácil de perceber qual é. Estão 7 data analytics engineers a fazer. Enviei-lhes uma caixa com várias cervejas. E não perdendo um bocadinho o rastro daquilo que perguntas, se a IPA is dead, tem piada que são pessoas bebedoras de cerveja industrial, daquela normal que toda a gente conhece, mas estão a fazer. E eu há bocado recebi aqui uns reportes deles e até umas fotografias e não sei o quê, e eles passaram por vários estilos. Aquilo é uma espécie de um pack debutante, não é? Mas depois pus lá pus uma IPA, inevitavelmente, e depois pus lá uma Imperial Stout para eles, e realmente
todos aqueles ficaram, todos os 7 ficaram com, obviamente que acharam que a loira, como eles lhe chamaram, que é normal, é parecida com outras, mas depois houve lá uma que gostaram muito, ou no princípio ou no fim, e coincidentemente foi a IPA. Coincidentemente. A Imperial Stout foi um bocado provocador e pula com um bocado de força, foi uma coisa da rima que saiu outro dia. E que não é para um incauto chegar aqui e pensar que está a beber uma industrial levezinha e levar com aquela espessura toda e com aquele intenso. IPA is dead. Eu acho que a IPA serviu de locomotiva para tudo, para todo este despertar de consciência cervejeira em todo o mundo e nos novos consumidores. Foi a IPA que fez isso. Porque é realmente aquilo que é. Eu lembro-me da primeira vez que bebi uma IPA, em 2009 por aí, e fiquei tocado quando já tinha bebido coisas, já tinha bebido Weiss, já tinha bebido aquelas cervejas belgas, a Chimay, que antes apareciam em Portugal, e as Duvel, e sabia o que era a diferença, mas aquela diferença da IPA foi aquela diferença que te desperta e que te despertou. Obviamente que com o passar do tempo, com o passar dos anos, as IPAs, em vez de dead, não há dead, não houve essa morte, não houve foi um abrir de um leque tremendo que cada vez mais te puxa para aquilo que tu chamarás IPA, mas hoje em dia sabemos que eu esta semana vi 4 ou 5 ou 6 IPAs e todas elas eram completamente diferentes, mas absurdamente diferentes umas das outras. E tu, Cacildo, que acabas por produzir estilos mais clássicos, como é que tu vês esta questão precisamente da cerveja de entrada ser uma IPA ou outro estilo, como pode ser uma Porter ou qualquer outro estilo, que à partida poderá ser menos complexo, mas que as pessoas, pela facilidade e por tudo isto que a IPA traz de awareness da cerveja artesanal em Portugal, acaba por ser muitas vezes a primeira cerveja de várias pessoas? Em primeiro lugar, eu acho que há quase uma diferença geracional, não é? Tipo, do que eu estou a perceber, nós os três que estamos aqui a falar, calhar entramos na cerveja dita especial, diferente, artesanal, o que a gente quiser chamar, mediante aquilo que tínhamos disponíveis, não era? Lá está, quer as Weisses alemãs, quer as belgas, pronto, e era o que tínhamos. A malta que está a entrar hoje, não é? Se chegar alguém, claro, se alguém sair comigo ou chegar à minha casa e tal, então mostra-me lá uma cerveja especial, a gente quase que assume que vai dar uma IPA à pessoa e que ela vai gostar, não é? Ou seja, se queres marcar uma diferença, se lhe fores dar uma Weiss ou uma Blonde ou uma Trappist, que seja, não é? Uma Stout, é algo que ele já está familiarizado e tu vais querer sempre criar algum impacto, não é? Quase de maneira inconsciente, e vais dizer, olha, provas ter cerveja, ela é assim um bocado amarga, se calhar vais estranhar e tal. E daí eu achar que nesta altura há uma geração, as pessoas que estão a entrar agora no mundo da cerveja artesanal já levam com isso até por... é um bocado quase quando começaste a ouvir música, não é? Quer dizer, vi os teus amigos mais velhos que já te diziam ouve esta banda. E essa banda se calhar já tinha acabado, não é? No caso das IPAs, eu acho que as IPAs não acabaram nem nunca vão acabar, bem pelo contrário, não é? Quer dizer, se por um lado... desde há 30 ou 40 anos atrás, quando começou outra vez esta revolução cervejeira, elas foram um motor impulsionador, provavelmente continuam a ser o estilo de cerveja mais vendido no mundo inteiro. E agora ainda por cima tens, sei lá, subgéneros, não é? As neipas, as micro não sei quê, micro IPAs, quer dizer, tens um leque tão grande agora de escolha, quer dizer, só mostra aquelas que estão cada vez mais em força, não é? E a questão Ludmila, nós, tendo em conta que muitas pessoas começam precisamente com IPAs neste momento,
Será que as neipas vieram para aproximar essa primeira experiência de uma experiência mais fácil, não tendo tanto amargor, mas sendo mais familiar, neste caso sendo mais parecido com um sumo de fruta, ou o perfil aromático, mas sem o amargor? Eu, pessoalmente, aqui no Brasil, já comecei a fazer uma brincadeira interna no meio da cerveja que eu participo, que a gente está fazendo New England IPA demais. E todas elas estão muito parecidas. A gente faz uns desafios com os cervejeiros aqui, coloque a sua New England IPA com a do outro, com a do outro, com a do outro. Vamos fazer um teste cego, eu quero ver quem reconhece qual é a sua própria. Então, ninguém sabe. Na verdade, isso parte do princípio porque todo mundo usa. Não é todo mundo, mas a cervejaria cria uma base de uma cerveja de uma New England, e dali ela vai replicando, botando outros adjuntos. Mas a base é a mesma. Então, eu tenho sido uma crítica ferrenha da repetibilidade da New England IPA, mas eu acho que ela é, em muitos fatores, mais simples da entrada, como você falou. Tem uma textura mais sedosa na boca, ela tem menos amargor, ela tem mais aroma, ela tem mais característica frutada, então ela pode sim fisgar mais consumidores, ao passo que ao mesmo tempo, porque ela tem muito lúpulo, porque ela tem muita coisa, ela é muito mais cara também. Então, estamos no Brasil, em crise há muitos anos, então isso é uma questão que impede que o nosso mercado de consumidores artesanais cresça. Então, acho que a New England é um sucesso tremendo, as cervejarias que querem vender produzem New England, porque vende bastante, mas ao mesmo tempo eu estou vendendo sempre para a mesma panela, para o mesmo grupo de pessoas. Certo. Otávio, tu como é que vês aqui a questão das neipas? Achas que vieram facilitar a entrada? E foi essa a resposta? Sim, elas facilitam porque aparentemente ou por outro lado, se é pura e simplesmente a procura de o pescar de olho ao Beer Geek, claramente é. Sim, a Ludmila como sommelier também já deu aí o mote, porque o ser mais sedoso, não ter tanto amargor, às vezes não causa aquele impacto que uma cerveja construída como as outras, aquele amargor, não tem muito pouco gás também normalmente. Agora, até nas neipas, nas New England, tu chegas a beber. A Ludmila tocou no ponto de que tudo parece igual, porque na base as coisas são iguais ou não. Mas se tu já não digo ir à zona das New England, se tu puseres várias New England que tu tens aqui em Portugal, por exemplo, que não são assim tantas, tu sentes muitas diferenças na própria neipa, assim como sentes nas IPAs. Eu lembro-me, cada vez que bebo uma cerveja quase às cegas, uma IPA, voltando outra vez às IPAs, muitas das vezes adivinho que ela é espanhola. Sabes porquê? Porque os tipos são... as IPAs espanholas têm umas cargas de lúpulos e uns punches, uma coisa agreste para muito deles. É o padrão talvez deles, se é que existe padrão para isso. Nas neipas, a neipa é assim, senhor, uma coisa mais soft, aparentemente mais soft, depois no álcool é enganador, obviamente, mas realmente é muito sedoso, é quase ali um suminho, como tu disseste, e é mais fácil a chegar, sim. Agora, também é uma diferença muito grande quando tu tens 10 neipas à frente e as começas a provar e realmente começas a encontrar umas mais hazy, outras mais adocicadas, outras menos, algum sabor. Ainda outro dia bebi uma aqui de uns galegos e tinha um saborzinho metálico que aparentemente parecia um defeito, mas que não o era.
não era defeito, depois tivemos 4 ou 5 pessoas a ver, não era um defeito, era realmente um sabor metálico lá no fundo que era diferente, foi construída por outra pessoa, foi construída com outros ingredientes noutra fábrica, portanto há sempre essas diferenças. Agora, no geral, a Neipa sim é uma maneira de ir às IPAs mais soft e mais de pantufa. De pantufa, bom termo. Cacildo, tu nem de pantufas, nem de chinelos, nem nada, tu vais de bota de biqueira de aço, não é? Não sou de galochas. Certo, não cedes a esta tendência, de certa forma, das neipas e mantens-te mais fiel ao que é clássico. Como é que tu vês tudo isto? É demasiado, é invenção ou por outro lado tem espaço e simplesmente não é a tua praia? Não acho que seja demasiado. Exato. Só praia fluvial. Eu acho que a parte da invenção e a parte do experimentalismo é sempre bem-vinda, portanto as pessoas estão da minha parte, as pessoas que inventem o que quiserem, querem fazer uma... Mas tu gostas de neipas? Sou um bocado esquisito com as neipas, não gosto de coisas demasiado juicy, ok? Mas isso é um gosto pessoal, portanto não tem a ver com o estilo da cerveja em si. Já vi neipas que adoro, já vi algumas em que deixei um bocado enjoativo, ou porque eram demasiado adocicadas, ou havia fruta a mais ali pelo meio. Mas gostando tu, ou percebendo que existe potencial de gostares de algumas neipas, porque é que não é algo que tu procuras fazer? Se calhar pela mesma razão pelo qual eu não insisti muito nas IPAs, chamemos mais tradicionais. É engraçado a gente estar a falar tipo West Coast IPA como coisas tradicionais já, não é? Quer dizer que se calhar já andamos aqui há algum tempo. A questão é, por exemplo, quando eu comecei a produzir cerveja comercialmente, as IPAs que surgiram no mercado português, produzidas por marcas portuguesas, chegaram com um nível muito interessante, né? A Oitava Colina se lançou logo uma boa IPA, na altura a Passarola, por exemplo, tinha 2, 3 versões, aí está, estás a ver? Aqueles primeiros bates da Passarola. 2, 3 versões de IPAs muito boas, ou seja, havia no mercado coisas muito interessantes e eu disse, e eu vou produzir, vou tentar alargar o leque ao consumidor dentro de outros estilos de cerveja. Não era propriamente porque eu não queria fazer IPAs, era simplesmente porque os produtores estavam a afunilar muito a cerveja quase no seu gosto pessoal, não é? E eu percebo bem aquilo que a Ludmila disse, porque aconteceu-me também a mim inicialmente com as IPAs portuguesas, que eu dizia, estão aqui, sei lá, 5 marcas em cima do balcão, fazes uma prova cega e não sabes dizer o que é o quê. Agora com as neipas, que tecnicamente é algo mais complicado de produzir, não acontece tanto isso. Ou seja, as pessoas acabam por fazer as coisas um bocado by the book, não é? para não dar asneira, mas lá está, tu fazes a mesma receita, mas depois se quiseres meter alguma coisa de fruta, basta mudar a manga pelo ananás e já tens uma cerveja completamente diferente, não é? E a Neipa nota-se que é uma boa cerveja de entrada, porque temos aqui um exemplo muito curioso, que é o coentrão da Bandoma, né? Que era uma pessoa que estava completamente apostado nos estilos de cerveja alemães, e de repente, quando descobre o maravilhoso mundo novo das neipas, o gajo não descansou enquanto não fez uma neipa que ele achasse que estava perfeita, não é? E daí se percebe que a neipa é um estilo de cerveja que, lá está, pelas suas características ajudam muito ou seja, são uma boa maneira de converter as pessoas, não é? Bom isco. Certo.
Ludmila, já sabemos que achas que o mercado está saturado, por um lado, de neipas, mas para além das neipas temos toda esta nova, este mundo quando se faz uma milkshake e se introduz lactose ou fruta, ou seja o que for. O que eu queria questionar é se isto é simplesmente uma forma de ser criativo no mercado e entregar mais um rótulo para potenciar mais vendas para os bares habituais, ou se por outro lado é realmente interessante provar estas novas cervejas e cada vez com ingredientes mais inusitados. Essa pergunta é muito boa. Recentemente, uma cervejaria paulistana aqui no Brasil produziu uma cerveja colaborativa com uma cervejaria do Sul e eles adicionaram uma quantidade absurda de marshmallow. Muito, muito. Eu comprei para provar, enfim, eu caio nesse problema. Todas as armadilhas comerciais que jogam, eu caio em todas elas, entendeu? Que eu acho que, aliás, esse é o grande X da questão. Por que os cervejeiros ficam inventando rótulos novos, mesmo que apenas sejam rótulos e não tantos recheios? Mas, enfim, a gente segue comprando os lançamentos, né? A gente fica retroalimentando essa maluquice de lançar uma cerveja em cima da outra, mesmo que ela seja muito parecida com a anterior. Essa é a minha crítica com as New England de uma maneira geral. Mas essa eu comprei, ela era absolutamente diferente, muito alcoólica, muito doce, muito marshmallow. Eu acho que é uma invencionice sem fim. Mas é isso, o cervejeiro produz isso, sei lá, 5 mil litros dessa cerveja, vai vender porque todo mundo vai ficar curioso e não vai repetir. Seguramente não é uma cerveja que vá para virar um rótulo fixo ou que vai ter uma repetibilidade. Então eu acho que essas cervejas com adjuntos muito diferentes, elas vão servir para fisgar o Beer Geek principalmente, que no final da história é quem mantém, eu acho, que o mercado aquecido. Não é ele que faz o mercado crescer, ao meu ponto de vista, mas é ele que mantém o mercado ali aquecido e é por conta do Beer Geek que a cervejaria lança um monte de rótulo em cima do outro, tem poucos rótulos fixos, eu não sei como é que funciona em Portugal, mas aqui no Brasil, uma cerveja artesanal, se ela for, como a gente chama aqui, high-end, né, para atender essa galera Beer Geek, ela não vai ter rótulo fixo, ela vai ter 2 ou 3 fixos e vai produzir, sei lá, 60 cervejas ao longo do ano completamente diferentes, entendeu? Que é para atender. E cerveja virou figurinha. Figurinha, sabe? Colecionar. Exato, você compra para colecionar um check-in no Untapped ou guardar lata. Enfim, eu não faço isso, não tem muita barata que é associada a isso, mas eu acho que as pessoas têm um pouco isso dessa coisa de completar esse álbum cervejeiro, talvez. Otávio, muitas das marcas que acabam por vir aos festivais que organizas acabam por ser algumas das marcas mais trendy do que está a acontecer na Europa, e muitas das vezes estas marcas entram no radar dos Beer Geeks precisamente através deste tipo de experiências. Por outro lado, os festivais que organizas, por um lado, por chegarem a tantas pessoas, e acho que é esse o objetivo, é de levar a cerveja não só aos Beer Geeks, mas também ao público em geral, ao consumidor normal que não é Beer Geek. Mas a decisão acaba por ser baseada como é que tu fazes esta seleção e se algumas destas marcas caem nessa, não diria ratoeira, mas nesta técnica? Falando aqui em duas maneiras diferentes, mas para dar um aporte pessoal. Os festivais fazem-se não são para mim ou para ti ou para... Os festivais fazem-se na busca intensa e cada vez mais ampla, na busca intensa e cada vez mais ampla de consumidores, de mais consumidores, de trazer mais gente para perceber o que é cerveja e para perceber que há mais cervejas para além daquela porcaria que eles vão conhecendo, não é? E os festivais são ótimos locais, ótimos espaços
para que as pessoas provem coisas que nunca provaram na vida. Por outro lado, também são interessantes para tu, Tiago, ou para a Ludmila, ou para o Cacildo, ou para mim, perceber que a cerveja não são apenas o registro do estilo, são os estilos com vários registros. E tudo isso faz parte talvez do maior fundamento que eu vejo na cerveja artesanal e na cerveja craft. O Cacildo dizia que já andamos aqui há muito tempo. Não andamos nada, andamos há muito pouco tempo. Pá. Nós somos crianças nestas coisas, 10, 12 anos, o que é isso? O maior fundamento que tem a cerveja e a possibilidade de construir cerveja e de haver tantos milhares de cervejeiros em todo o mundo, e cada vez há mais, como sabemos, é exatamente a criatividade. E a criatividade é qualquer coisa que está inerente à cerveja, que não está inerente muitas das pessoas, e é comum trazer o vinho ou a cerveja. O vinho é muito menos criativo que a cerveja, mas ilimitadamente criativo, embora os processos novos de vinificação tornaram o vinho também mais de design, já se pode mexer mais no vinho, não é só Deus, a terra e o terroir e os adubos e não sei o quê. Mas a criatividade que a cerveja traz para mim é o maior fundamento de tudo isto, é o fundamento de estarmos a falar de várias coisas, de tu pôres a questão principal deste podcast na IPA. A IPA, as variações, se é de mais, se é de menos, se vai para ali, se vai para acolá, se é mais forte, se vai para o West Coast, se vai para o New England, se vem para baixo. Tudo isto é o maior fundamento que a cerveja artesanal tem. É a criatividade. E a criatividade é minha, é do Cacildo, é tua, é da Ludmila, é de toda a gente que faz tudo isto. Do ponto de vista pessoal, nós fazemos as escolhas, obviamente. Do ponto de vista pessoal, eu sou um provador de cervejas empedernido. Eu adoro experimentar coisas até ao momento em que digo, isto não me sabe bem, ou isto sabe maravilhosamente, ou então vicio-me nesta porcaria. Portanto, não sou muito conservador quanto ao pedigree do estilo, e não tenho esse sentido comigo. São duas razões que mostram o porquê de nós. Repara, quando tu dizes que será que as pessoas já assimilam, as pessoas que vão provar já assimilam uma IPA, mas qual IPA? Eu lembro-me das primeiras IPAs que bebi, que eram puramente aquelas IPAs americanas, que as Sierra Nevadas e as Dogfish Head, aqueles caramelos, eu não sei o que na altura aquilo era engraçado. Eu hoje não consigo beber, aquilo enjoa-me, aqueles caramelos todos. Se aquilo é a IPA, eu não gosto daquilo, percebes? Porque eu deixei de beber isso porque me enjoa-me. As New England, as neipas, tenho fase em que gosto, não gosto, tenho fase em que apetece-me beber esse tipo de coisas. As West Coast, para mim, talvez seja dentro do estilo e dentro das variações do estilo, talvez seja aquela que mais me agrada, por duas ou três questões de detalhe do meu próprio gosto, que são aquelas coisas mais resinosas, um bocado mais secas, não tão mais amargas, e mais pine, e se calhar até menos adocicadas como as IPAs normais americanas e não sei o quê. Mas lá está, eu acho que é este tandem de criatividade e de novidade que faz andar a cerveja, porque a cerveja, se tendesse para ser irmos sempre para o conservadorismo do estilo, estagnava, obviamente, e ela não estagna exatamente porque todos nós todos os dias fazemos uma cerveja nova e diferente de umas das outras. Mas com isto, que eu acho que é tu falas de evolução da cerveja, Otávio, e agora se calhar peço-te, Cacildo, para tu responder a isto, que é, por um lado, estamos
A minha questão é se estamos a perder a base da cerveja. Uma cerveja com marshmallows, com adição de tudo e mais alguma coisa. A Omnipolo, por exemplo, esse estereótipo de pôr tudo o que for na cerveja, cada vez tem mais seguidores. Isso coloca em causa a cerveja clássica, a cerveja que nós crescemos a beber, uma West Coast IPA, ou seja o que for. Existe espaço para os dois, ou se calhar daqui a 10 anos deixa de haver de forma completa as IPAs normais, sem adjuntos, por exemplo? Epá, eu não acredito. Uma pessoa não sabe, não sou adivinho, não é? Mas não acredito muito nisso. Eu acho que tens espaço para tudo, tens espaço para o experimentalismo mais radical, pá, de uma tonelada de marshmallows dentro de 100 litros de IPA, estás a ver? Tipo, e tens espaço para. Epá, eu ainda há pouco tempo estava-me a lembrar, tipo, onde é que foi a última vez que eu vi uma Punk IPA? Que é preciso, provavelmente também daquelas primeiras cervejas mais carregadas de lúpulo e não sei o que desapareceu do mercado português praticamente, não é? E disse: epá, tenho saudades disto. Estás a ver? Tipo, que na altura, quando ela era abundante, a gente, cada tasco que ia, havia uma torneira daquilo, ao fim de sei lá, de algum tempo, quase que te enjoava, não é? Se calhar não era tanta cerveja em si, mas era o facto de ter vez a bater em todo lado. E agora de repente tenho vontade de dizer, tipo, mas onde é que arranjo uma coisa destas, estás a ver? Porque obviamente que aquilo está muito bem desenhado, não é? Está muito bem feita, está feita para agradar a grande maioria das bocas. Portanto, eu não acho que uma coisa seja impeditiva da outra, percebes? Pronto, tu e o Otávio, que me conhecem, sabem que eu venho de um background do mundo mais do design gráfico e da arte e não sei o quê, e também havia sempre esse debate, não é? Quando é que o tipo de arte mais experimental e para algumas pessoas até espatafúrdia põe em causa a tipo de arte mais clássica. Nunca pôs, não é? E na cerveja acho que acontece o mesmo. E cada ano que passa, por exemplo, cada vez que existe um Art Beer Fest e que ajuda a trazer mais 100 pessoas para o mundo da cerveja, não é? Estás a abrir o leque de consumidores e, portanto, quanto mais consumidores tiveres, mais é normal tu poderes fazer ao mesmo tempo uma coisa. Olha, até podes pegar e fazer uma cerveja, imagina sei lá, uma English IPA, não é? E depois separares, fazes 1000 litros daquilo, pões 500 litros para um lado para ficar by the book, fiel ao BJCP e não sei o quê, depois pegas nos outros 500, pá, e atiras lá para dentro o que te apetecer, não é? E vais ter público para os dois, sabes? Vais ter público, pá, obviamente nós em Portugal ainda temos calhar muito que percorrer a nível de abertura de mente, não sei o quê. Não é só abertura de mente, é também, lá está, a quantidade de pessoas. Mas se calhar vais vender os dois na boa, estás a perceber, sem grandes problemas. E por exemplo, os revivalismos, não é? Nós estávamos a falar da sobrevivência dos estilos mais antigos. E os rivalismos acontecem em tudo. Já viste, acontece na moda, acontece na pintura, acontece no design, acontece na música. Tanto estás a ver um músico a dizer que quer inovar e então foi buscar uma sonoridade diferente, como passado 10 anos ele diz: epá, e na altura é que se fazia uma coisa e agora vamos voltar outra vez às raízes, não sei o quê. É ciclo, estás a ver? Tipo, olha, por exemplo, quando a primeira vez que eu fiz uma IPA comercialmente e foi mais ao estilo inglês, toda a gente disse que eu estava a dar um tiro no pé, não é? E agora começa a surgir um burburinho de, epá, uma cerveja, uma IPA ao estilo inglês, meu, é que era, não é? Agora, por exemplo, aqueles gajos da Samuel Smith começaram outra vez a ficar na baila, estás a ver, tipo, como aquela marca de culto e não sei das quantas, e tu há 5 anos atrás ninguém ligava nenhuma àquilo, não é? Ludmila, tu achas que concordas com esta ideia de cíclico
que eu não sei se concordo ou não, com a ideia de factualmente, ou eu tenho essa ideia que nós estamos a ver alguma saudade relacionada com o amargor nas cervejas e talvez num estilo mais clássico, mas por outro lado, se calhar há 20 ou 30 anos atrás não havia adjuntos, não havia marshmallow na cerveja. Será que isto é um ciclo e vamos voltar ao West Coast, ou por outro lado vamos voltar talvez ao amargor, mas não repetir o mesmo círculo? Eu acho que a gente vive de forma cíclica, concordo com o que o Cacildo falou, e acho que apesar de... A cerveja existe há muito tempo, né? Então a gente não está inventando a roda aqui, pelo contrário, a gente está aqui nesse momento talvez experimentando e criando coisas na base de, como também o Otávio já disse, nós somos muito jovens. O advento da cerveja artesanal dessa maneira no Brasil, e veio com grande influência dos Estados Unidos, enfim, é óbvio que o berço da cerveja na Europa também é bastante antigo. Eu acho que a gente está numa fase de experimentação, de provocação. Existe o BJCP, e aí o que a gente pode fazer de completamente diferente do que está aqui? E aí, em algum momento, daqui a alguns anos, a gente vai voltar a experimentar de novo, mas antes a gente vai passar pelo clássico novamente. Então, eu acho que a gente vai ficar se repetindo, porque a gente que está aqui achando que isso hoje é novo, daqui a 10 anos vai estar entrando uma galera no mercado artesanal que está com 8 anos e que vai ter 18 daqui a pouco, e aí eles vão querer experimentar, enfim. É cíclico como é a vida, eu imagino que seja isso, é uma renovação do mercado natural. Eu vou morrer e alguém vai gostar de tomar tanta IPA quanto eu, e aí vai nascer outra pessoa. Acho que é isso. Eu vi há pouco tempo no Barcelona Beer Challenge, na listagem de estilos havia apêndices ao BJCP, as categorias são através do BJCP, mas havia algumas categorias novas, como a Milkshake IPA, New England IPA, Fruit IPA, Session IPA, Brut IPA, e também com os doubles todos. E isto é algo que o guia do BJCP, a última revisão foi feita em 2015, creio, e temos uma ideia um pouco mais quadrada, mais de proteção dos estilos e não muito de evolução. Mas por outro lado existem estes apêndices não oficiais, parece-me, que permitem haver concursos com categorias novas, precisamente para que não se tenha que fazer cervejas clássicas para conseguir ganhar os concursos, mas que por outro lado fomenta a criatividade. É importante haver esta regulamentação, ou por outro lado não há sentido haver caixas e limites, Otávio? Eu ouvi-te bastante mal, mas percebi. É óbvio que, como em tudo, para regrar, para traçar caminho e para condensar a ideia de estilos, tem que haver sempre um fio condutor e deposita-se no BJCP essa circunstância. Tudo isso que falas que aparece lateralmente e a pulular à volta dos estilos, tudo isso é a tal evolução, é a tal criatividade de cada um, mas sobretudo é a evolução. O que não retira a responsabilidade e a observância de que haja alguém obviamente, a conservar a ideia da gênese de cada estilo. Mas ao mesmo tempo esta malta do BJCP, mais os júris BJCP, que são bastante rigorosos nos critérios de análise, mas o BJCP, como sabes, também evolui. Ainda agora há este processo que nem sei como é que está, este ano perdi-me um bocadinho, da tentativa de criar a Portuguese Grey Pale e de ser portanto há evolução, mesmo dentro de um status que conserva a ideia base, a ideia original das coisas.
há sempre permissão para a evolução. E é tudo isso que acontece no dia a dia. Por exemplo, mesmo os americanos que têm todas aquelas leis, todo aquele rigor no que é o estilo, são eles os maiores criativos, não sei se serão ainda, mas foi por eles onde começou toda esta criatividade. Tu vês, por exemplo, que um país como a Bélgica, que é o país por natureza um dos grandes berços da cerveja, que a partir de certa altura também teve que começar a abrir umas janelinhas àquela malta que andava a fazer IPAs quando eles não tinham IPAs, ou é o Belgian ou não é nada, ou as Lambics e não sei o quê. E protegeram-se, obviamente protegeram as suas denominações, o Lambic e todas essas coisas, mas tu hoje na Bélgica não tens a profusão de cervejeiras novas, desta nova geração, exatamente porque foi sempre um país conservador. Mas até certa altura conseguiu, mas depois deixou de o conseguir. Começaram... Podemos saltar para a pureza da água na Alemanha, não sei o quê. Mas tu vês que hoje em dia na Alemanha também já se ultrapassa esse rigor. Faz parte há sempre um fio condutor de tudo, e ainda bem que o há, mas obviamente que esta liberdade e esta criatividade e toda esta inovação só traz benefício à cerveja e à evolução da cerveja, e atrai consumidores. Há bocado não te referi, há 2 ou 3 anos, não me lembro em que a cerveja que esgotou mais depressa foi uma cerveja que a malta da Santo Cristo trouxe, e que eu digo-te, eu bebi assim às 3 da tarde, estava um calor do caraças, bebe, experimenta, aquilo chamava-se Caminha Cherry Bomb, era uma Imperial Stout com cerejas. Eu tinha enchido a cabaça no dia anterior, e estar a beber às 3 da tarde, tinha bebido vinho ao almoço, estar a beber às 3 da tarde uma Imperial Stout com calor do caraças, sabor a ginja, uma coisa tremenda. Essa cerveja esgotou maioritariamente pelo gosto do público feminino, mas esgotou. Portanto, estão 20 mil pessoas, passam 20 e tal mil pessoas que naquele primeiro dia, que é a quinta-feira, que estivessem 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, esgotaram aquela cerveja. Essas 2.000 pessoas não... Onde é que elas estão em Portugal? Tu não consegues apanhar. Quem te dera a ti vende 2.000 garrafas por dia, não é? De qualquer coisa. Portanto, é aqui onde está aquela coisa que nós nunca devemos descurar, que é a imprevisibilidade e toda esta parafernália de coisas que a cerveja cada dia apresenta ao mundo e cada dia apresenta aos consumidores. Nunca esquecendo o carril de onde nasceu e a origem de onde as coisas partem, e dos estilos, sobretudo, que são aquelas poitas, não sei se diz-se poitas. Aqui em Caminhas Poitas, aquele sítio, tu pões o barco numa poita, não atiras a âncora para onde te apetece, pões naquele sítio, percebes? Tens uma orientação no fundo. Cacildo, o que é que aconteceu às Black IPAs? Eu fiz uma pesquisa, chamemos-lhe assim, uma pesquisa no Instagram, em que perguntava, fiz alguma investigação precisamente para perceber uma das coisas, se a primeira cerveja foi uma IPA ou não, que se as mesmas questões fossem feitas há 2 ou 3 anos seriam diferentes, a resposta seria diferente, imagino. E uma das perguntas era precisamente sobre a questão das Black IPAs, que não há. O que é que aconteceu? E porquê que não há? Porque de facto há muitas... Eu adorava poder beber uma Black IPA. Hoje em dia, da mesma forma que procurei Punk IPAs e não as encontrei, porque não é fácil. O que aconteceu às Black IPAs?
desapareceram. Epá, eu acho que a Black IPA, lá está, é o verdadeiro exemplo de quão as coisas podem ser efêmeras, não é? Eu não acho que elas desapareceram por completo, basta daqui por um ano, daqui por 6 meses, alguém se lembrar, pá, volta a fazer uma Black IPA. O vizinho do lado faz também, e de repente volta outra vez aquilo à baila. Mesmo que os consumidores antigos até nem achem piada ao regresso, acham assim, das Black IPAs, a Ludmilla falou de uma coisa importante, que há sempre pessoas novas a aparecer, né? Novas, quer na idade, quer no meio. E portanto é uma coisa que para eles surgir, né? E daí eu falar das questões de serem cíclicas. Há coisas que podem ser cíclicas e podem demorar 100 anos, não é? Há coisas que podem demorar 10. Agora, as Black IPAs foi mesmo um fenómeno, estás a ver? Foi aquele fenómeno de popularidade, mas também facilmente as pessoas esqueceram daquilo. Eu não acho que elas deixaram de existir porque as pessoas não queriam consumir a Black IPA, simplesmente aos poucos os produtores deixaram de fazer. Pá, pelas variedíssimas razões, se calhar por questões técnicas, porque é uma cerveja cara, porque estás a conjugar uma coisa que é... Mas será que é mais cara? Será que é mais cara que uma Neipa, por exemplo? Provavelmente não. Pois, só que a Black IPA, provavelmente não, verdade, mas só que há uma coisa, é que uma cerveja preta, só por ser preta, por si só vai vender menos. Ok? Há sempre aquela coisa do epá, não gosto muito de cerveja preta. Epá, mas isto não é uma cerveja preta, não é uma stout, ou não é, estás a perceber? Tipo, porque tu se fores mesmo aos bares da especialidade, não é? Tu vês sempre muito menos cerveja preta à venda. Por exemplo, se olhas para uma lista de torneiras, não és capaz de ver 5, sei lá, em 20 torneiras, 10 se calhar são IPAs e suas variações, não é? E depois se calhar tens pelo meio outros estilos, pronto, tudo bem, e depois tens para aí uma ou duas pretas, uma Imperial Stout, uma Porter e tal, pronto. Isso há de refletir alguma coisa, não é? Há de refletir que ou seja, não é a qualidade da cerveja em si, é se calhar há um público menor. E eu acho que pode ter passado por aí, ou seja, tu percebes que se calhar uma cerveja que te está a sair menos, epá, fizeste uma vez, fizeste duas, pronto, arrumaste o assunto para canto, enquanto que a Neipa não. A Neipa vende, ponto final, não é? E tu também se a produzes e é caro a produzir, pá, o pessoal também a reflete no preço, não é? Porque quando vais a um bar e vês a lista das cervejas, normalmente a Neipa, sendo ela muito ou pouco alcoólica, é sempre uma cerveja cara, não é? Precisamente porque leva muitos ingredientes, muita coisa e tal. E eu creio que as Black IPAs desapareceram um bocado por isso, não tanto porque o consumidor das Black IPAs deixou de as consumir, mas porque se calhar nunca tiveram um boom de consumo que justificasse os produtores andarem à volta daquilo. Estás a perceber? Porque a Black IPA, de tal maneira como a IPA ramificou em dezenas de estilos, de subestilos, a Black IPA também podias ter uma milkshake Black IPA, também podias ter uma Black IPA com manga, estás a perceber? E nunca chegou lá. Mas eu acho que vais vê-las. Eu vou deixar aqui o mote, seja quem for que pegar nisto, fazer uma Wild Black Neipa. Acho que tem futuro. Ludmilla, há Black IPAs no Brasil? Eu já degustei alguns rótulos de Black IPA, mas aqui as pessoas, os sommeliers dão uma implicada falando que como você pode ser black e ser uma pale ale ao mesmo tempo, né? Mas assim, não são muitas. A gente já migrou forte para a Russian Imperial Stout, assim, ela tá muito inserida, as envelhecidas em barril e etc, em barrica, né? Então assim, a Black IPA já existem algumas, mas não sinto essa efervescência assim como o Cacildo comentou. Muito bem. Eu gosto muito de Black IPAs. Eu acho muito. E faltam. E gostava muito que o Tó fizesse uma Black IPA.
Gostava mesmo muito. Sabes porquê? Fica o mote. Porque uma das melhores cervejas que passou por caminha nos 7 ou 8 anos foi para mim, foi a Black IPA da malta da família, dos Ill Devils, holandeses. Quanto eu me lembro dessa cerveja? Epá, é uma coisa. Talvez fosse. Nem era a construção da Stout, era os lúpulos frescos que eles usavam. Eu acho que foi por aí. E como o Tó, a primeira incursão que fez fora de Portugal foi para a casa deles, aninhou-se lá na despensa deles. Acho que o gajo lhes devia fazer uma grande homenagem. Era porreiro. Acho que o gajo domina as stouts, e era engraçado que ele fizesse. Deve ter lá maltes de chocolate e black malts e roasted e não sei o quê. É capaz dele ter alguma coisa nas prateleiras. Muito bem, obrigado por esta discussão das IPAs. Deu para perceber um bocadinho que há espaço para inovar, mas também há espaço para retornar algumas referências que nós saudosisticamente sentimos falta, nomeadamente as West Coast IPA e Black IPAs, por exemplo, mas que claramente o mercado da cerveja artesanal está sempre em movimento e que há espaço para novas coisas. O Quem Bebe por Gosto está presente também noutras redes, como o Instagram, onde semanalmente lançamos vídeos educativos com conceitos básicos sobre o mundo da cerveja. Por isso, sigam-nos nas várias plataformas, porque há conteúdos para todos. Ficou assim discutida, de certa forma, as IPAs em Portugal e aqui com um cheirinho também do Brasil. Disponível. Eu espalho-me sempre na conclusão. Como clássico, até à próxima.